Então, e aqui nós permaneceremos com o livro de Apocalipse, né? Minha intenção hoje é ver com vocês o final do capítulo 19, 18 e a primeira parte do capítulo 19. Mais especificamente, a partir do versículo 20 do capítulo 18 até o versículo 10 do capítulo 19. Leremos até o versículo 10 do capítulo 19. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: Exultai sobre ela, os céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: Assim com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Versículo 23, também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas e santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Capítulo 19 agora, verso 1. Depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Versículo 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém. Até aí, vamos orar mais uma vez. Nós nos juntamos, ó Pai, a essa grande multidão que glorifica, que exalta o teu nome, por tua salvação e glória e poder. Tudo isso pertence a ti, Senhor. Os teus caminhos são justos. O Senhor julga com justiça. O Senhor é gracioso para livrar todos aqueles que em ti confiam, Pai. Nós pedimos, suplicamos que o Senhor nos abençoe mais essa parte desse estudo de Apocalipse, Pai. A despeito da nossa limitação, dos nossos pecados e de qualquer problema técnico,
que a mensagem seja transmitida e que ela possa produzir os frutos, ó Pai. Sabemos que a Tua palavra não volta vazia. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lá nos idos do ano de 1608, numa peça chamada Príncipe do Natal, disse a seguinte expressão. O autor coloca: ria, ria do meu amigo. Ele que ri por muito, ri por mais tempo. Essa frase ela foi adaptada com o passar do tempo e ela ficou bem simples. É um adágio popular que diz assim: aquele que ri por último, vocês sabem? Ri melhor. Aquele que ri por último, ri melhor. E essa expressão ela é bastante utilizada por nós e com diversos significados e dependendo do que a gente quer transmitir nessa mensagem. De certa maneira, a gente não vai passar aqui para fazer um estudo sobre essa frase para dizer o que é que ela pode significar na boca de uma pessoa. Mas, de certa maneira, ela tem muito a ver com esse texto que nós estamos lendo aqui. Quem ri por último, ri melhor. Apocalipse trata de um contexto de sofrimento para a igreja, onde a igreja ela foi privada de bens, até mesmo do comércio, como nós temos visto. Só poderia comercializar seus itens, seus produtos, aqueles que se prostrassem perante o Deus Roma. Aqueles que, de certa maneira, vendessem a troco do comércio, a troco do lucro, vendessem a sua própria alma. Mas havia um grupo, um remanescente fiel, e isso fica claro nas 7 igrejas da Ásia, onde a gente vê que ali há uma igreja fiel. É verdade que também há igrejas que são infiéis, mas há uma igreja, um remanescente fiel, que a despeito de todas as pressões de Babilônia, a gente já vai usando essa expressão aqui, elas continuavam firmes no Senhor Jesus Cristo. É claro que nós podemos pensar que o crente, ele tem motivos para sorrir. Ele ri olhando para Jesus Cristo. Ri porque o Senhor é o motivo da nossa alegria. Mas é inegável o fato de que nós passamos, e a Bíblia diz que o justo passará por muitas aflições desse mundo. Então, o nosso riso é misturado com tristeza, nosso riso é misturado com lágrimas. A vida ela é agridoce. Mas tem um povo que ri. Tem um mundo que ri dos cristãos, que zombam da sua fé, ou que riem também porque eles estão regalados em seu próprio prazer. Se você viu o estudo da semana passada, nós falamos em uma expressão aqui chamada hedonismo. É o prazer pelo prazer. Então, Babilônia, não como uma cidade, mas como um sistema, ele oferece aos homens e seduz esses homens com um cálice lá transbordante, seduz os homens e acabam por deixá-los embriagados com seu vinho. Esse mesmo cálice é dado àqueles que resistem à Babilônia, aos encantos de Babilônia, e ela causa a perseguição, a morte dos cristãos. Então vemos aqui um contexto em que a igreja ela sofre, mas um mundo que ri, um sistema que se regala em seu próprio prazer. Eles estão rindo, mas a Bíblia diz que o riso deles ele é um riso efêmero, é passageiro. Mas os que riem por último em Cristo Jesus, esses terão a eternidade toda para rirem, sorrirem e desfrutarem da glória do Senhor. E é por aí que nós vamos ver essa parte desse texto. Nós começamos a ver semana passada sobre Babilônia. O juízo de Babilônia começa no capítulo 17, versículo 1, mas ele se intensifica no capítulo 18, a partir também do versículo 1. Vimos a queda da Babilônia porque é um anúncio. Caiu a Babilônia. E antes de falar-se dos encantos de Babilônia, a Bíblia vai mostrar a antecipação da queda dela. Tudo que vai ser dito sobre Babilônia, lembre-se que ela já caiu. Então, ela já caiu, o seu sistema, ela já cai, deve cair hoje no nosso coração, deve ser mortificado, né? Mas como sistema que aponta para um final escatológico, ela também ruirá, ela também chegará ao seu fim. Ela vai cair, o anúncio está aí no verso 2 do capítulo de número 18. Então, há esse juízo, há uma retribuição a todos os males causados por Babilônia, em dois sentidos, por ela ter seduzido o mundo e por ela ter perseguido os
cristãos. Então elas têm mãos, as suas mãos estão manchadas de sangue. A gente vai ver um pouco sobre isso ainda nesses versos que nós lemos e vamos explicar daqui a pouco para vocês. Há um lamento muito forte, vimos que os reis estão lamentando, aqueles que confiavam em Babilônia, viram a sua ruína, eles começam a chorar: ó grande Babilônia, os nossos sonhos estavam em ti, o nosso sustento, a nossa vida. Então os comerciantes também choram, lamentam, pranteiam. Nós vimos também que os navegantes dos mares, obviamente, eles estão olhando para o ruir, o cair da Babilônia, estão lamentando, estão pranteando. Então, quem ri por último ri melhor. O mundo já começa a chorar e a sofrer, porque depositou a sua confiança em Babilônia. Terminamos com esse lamento, e esse lamento agora ele dá motivo e dá agora no cenário a alegria do povo de Deus. Então, de maneira geral, o Leandro Lima, nós estamos usando o material dele, como vocês sabem, do pastor Leandro, ele dá o título de Alegria, a Alegria dos Justos. Nós vamos seguir aqui com esses termos também, a alegria dos justos. Primeiro, a gente vê que chegamos ao fim da esperança de Babilônia. Veja de novo o verso 20. Diz assim: exultai sobre ela, os céus, e vós, santos apóstolos. Eu vou pedir para vocês lerem, tá bom? Vocês podem acompanhar, nós não estamos sem projeção, então vocês vão ler aí para mim, tá bom? Vamos lá, o que é que diz aí? Versículo 20 do capítulo 18. Desculpa, podem ler. Há uma ordem aqui. A Bíblia, no texto original, diz assim: ele julgou o julgamento de vocês. Mostra-se que é Deus quem julgará a nossa causa. E aqui, se você prestar atenção, há uma ordem: exultai. Exultai sobre ela, ó céus. E na Bíblia, a alegria, a exultação, sabia que é um mandamento? O crente, ele é ordenado a se alegrar. O crente, ele é exortado a se alegrar em Deus. E nós muitas vezes precisamos ser chamados a atenção nisso, Estamos tristes, estamos cabisbaixos, olhando para a Babilônia, olhando para o mundo, olhando para a nossa conta bancária, olhando para os meninos, olhando para a família, para o mundo, e a gente acaba se entristecendo. E a Bíblia vem dizendo assim: exultai. Em outro momento ela vai dizer: exultai, porque é grande o vosso galardão. Aqui é uma ordem para nos alegrarmos. Aqui é um anjo do Senhor, um anjo forte, como diz aí no versículo de número 2. E o que é que ele faz? Um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e ele fez o que? Arrojou para dentro do mar, dizendo: assim será o ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Isso tem um paralelo no Antigo Testamento em vários textos, mas eu separei aqui uma porção em Jeremias capítulo 51, versículos 63 e 64, que diz assim: quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui são as palavras de Jeremias. Então, dentro do contexto lá de Babilônia histórica, ela seria arruinada, ela seria destruída, mas isso estava apontando para um final, como eu falei para vocês, o final escatológico, o fim de todas as coisas, onde o sistema Babilônia seria destruído, juntamente com aqueles que confiavam nela, com os seus moradores aqui. Então, aqui nos mostra que haverá um desaparecimento total de Babilônia. É o fim de todas as coisas, é o fim de Babilônia. Então a gente percebe que esse final vai ser impactante, vai ser rápido e vai ser total.
pedras de moinho, né? Pedras gigantes sendo lançadas ali ao mar. Então isso mostra impacto, isso mostra rapidez e uma totalidade. Então, Babilônia será totalmente destruída. É interessante que as antigas civilizações, elas sempre deixam um rastro da sua existência. Os arqueólogos vão aqui, vão ali, eles vão pesquisar sobre essa história, não é? Vão trazer alguns, a partir de evidências materiais, elas vão trazer e vão manter, de certa forma, a história dessa antiga civilização, a história dessa cidade ainda em pauta, ainda viva, a história viva ainda. Com Babilônia não será assim. Toda a sua história será arruinada e ela chegará ao fim. Não restará, portanto, pedra sobre pedra. Assim como o mundo antigo desapareceu por completo. Vocês lembram desse evento lá em Gênesis capítulo 6? O que é que acontece lá em Gênesis capítulo 6? Por causa da maldade do homem, Deus viu a maldade do homem e aí separa Noé, e aí eu já dei a deixa para vocês. O que é que acontece lá? Um grande dilúvio. E o mundo antigo, ele de certa maneira, desaparece. No entanto, as águas baixam e a partir de Noé começa-se novamente, né? Deus misericordiosamente continua a dar existência ao homem, mas depois volta o mesmo pecado e o homem ainda está devastado em sua ruína. Desta feita, esse último dilúvio, se nós pudermos chamar assim, ele vai ser definitivo, ele vai ser total. E depois que as águas baixarem, eu vou usar a mesma linguagem, uma nova Jerusalém, onde não haverá pecado, injustiça, nem maldade, nem Babilônia, estará para sempre, né? Existirá para todos sempre. Eu queria que vocês percebessem que há 5 aspectos da cultura aqui que vão desaparecer. O primeiro aspecto da cultura que vai desaparecer diz respeito à música, não é? Olha o que diz o verso 22, e voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Então, o primeiro aspecto da cultura que desaparecerá é a música. Voz de arpistas, músicos, tocadores de flauta. Então, a música desaparecerá, mostrando que onde há alegria, geralmente há música, né? Há cânticos, há louvores. Quando Babilônia ruir, não existirá mais motivos para cantar, não por parte dos santos, porque se você percebeu, o livro de Apocalipse está recheado de quê? De cânticos. Mas para o mundo que coloca suas esperanças em Babilônia, a música chegará ao fim. O alívio que nós teremos é que a cultura será redimida por completo, e aí a gente não vai escutar mais certas ditas canções dessa pseudocultura brasileira, né? Anitta e alguma coisa por aí vai, né? Certas pisadinhas, né? Então a cultura será redimida por completo. Um segundo aspecto que vai desaparecer é a idolatria. Olha o que diz ainda no verso 22. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. Diz aqui respeito à idolatria. Por quê? Porque esses artífices, a sua ocupação era justamente forjar ídolos, né? E aí, Babilônia chegando ao fim, a idolatria chega ao fim e eles ficam desempregados. E percebam, irmãos, historicamente, que muitos cristãos eles eram artífices, mas por causa da idolatria presente naquela época, eles ficavam desempregados. Eles se negavam, né, a usar o seu labor, o seu trabalho. Lembra que suas mãos e a sua fronte, né, eram consagradas ao Senhor. Então eles se negavam, né, a fazer esse tipo de trabalho e por aí vinha o desemprego, e tinha um impacto financeiro para eles, vinha perseguição, uma série de coisas. Então eles se negavam. A idolatria chegará ao fim. O trabalho também vai cessar, porque o texto diz assim que e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho, mostrando esse aspecto do trabalho, esse trabalho voltado para a Babilônia. Perceba que Babilônia, ela que mantinha a economia, a roda girando, uma vez que ela é destruída, não haverá mais esse tipo de trabalho. Chegará ao fim, então. Lembremos que em Babilônia o trabalho não é somente um meio de subsistência, mas uma forma de sedução.
Muitas vezes no nosso mundo também, o trabalho passa a ter esse aspecto mais da sedução também. Apocalipse 18, 22, diz assim: também vai haver ausência da luz, versículo 23, também jamais em ti brilhará luz de candeia. Ou seja, para a Babilônia restou somente o abandono e a escuridão. A luz remete à atividade, a trabalho, à beleza, à vida, não é? Imaginemos só, não haverá mais luz. Também o casamento vai cessar, né? Porque diz aí o texto que no verso 23 ainda, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra. Enfim, os casamentos também irão cessar. E aí a gente pode perceber, a procriação, a família, a descendência da serpente vai chegar ao fim. O casamento chega ao fim, isso nos remete também aos dias de Noé. Lembremos que lá naquela época as pessoas estavam casando-se, dando-se em casamento, fazendo da sua vida, né, o seu ídolo, das suas festas a sua maior alegria. E quando diz que vai cessar aqui os casamentos, o casamento, a festa, mostra a tristeza, o lamento que vai restar somente para Babilônia. Vai ser uma festa interrompida, não vai ter mais essa aglomeração pecaminosa. O mundo não vai ter mais motivos de festa, assim como foi nos dias de Noé, e como Jesus Cristo vai dizer também em Mateus 24. Mas, em contrapartida, a gente pode perceber que, se, por um lado, esse aspecto da cultura vão cessar com Babilônia, eles vão ser redimidos e vão permanecer em Jerusalém, na Nova Jerusalém. Quando nós pensamos aqui, na Nova Jerusalém, vai haver música? Vai haver música. Na Nova Jerusalém vai ter bodas de casamento, vai ter festa, casamento, festa, vai ser a consumação de uma festa de casamento que nunca mais vai ter fim, as bodas do Cordeiro. Vai ter luz? Vai. O sol não vai ter lá, porque o próprio Cristo é a glória daquele lugar. Então o povo que vivia, que andava em trevas, viverá em luz para todos sempre. Jesus Cristo sendo a glória da Nova Jerusalém. Então, só o Senhor será exaltado como o único Senhor na Nova Jerusalém, mostrando que a idolatria chegará ao fim. Todo o trabalho lá será para a glória de Deus. Eu não vou entrar nesse mérito, porque aí a gente vai começar a dizer, vai ter trabalho lá no céu e tal. Eu acredito que sim, a gente não vai passar a eternidade assim, num marasmo, sem fazer absolutamente nada. Não, o céu não vai ser um lugar chato, gente. Vai ser um trabalho redimido para a glória de Deus, para o louvor do nosso Senhor. E melhor, sem cardos e abrolhos, não é? Com um povo santificado. Que bênção, que bênção. E com um patrão, né? E o patrão é bom, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, verso 23, 24, pois os teus, parte B do verso 23, verso 24, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas e santos e todos que foram mortos sobre a terra. Aqui o texto vai nos mostrar os motivos da ruína de Babilônia. São expostos, mais uma vez, isso já foi dito, mas é repetido, para mostrar o que, irmãos? Que Deus é justo. Se por um acaso, quando estivermos lendo, nós começarmos a pensar, nossa, que juízo terrível, será que há justiça nisso? Aí vem, o que foi que Babilônia fez e quem é Deus? Né? A justiça de Deus e a injustiça de Babilônia. O que foi que eles fizeram tanto? Eles foram os grandes da terra, ou seja, fizeram da sua riqueza um ídolo. Jecabi, um pastor que eu recorro muito aos seus escritos para preparar esses estudos, ele diz assim, a autoglorificação requer juízo, no qual ocorre uma humilhação forçada. Veja que interessante. A autoglorificação requer juízo, no qual ocorre o quê? Uma humilhação forçada. Ou seja, esses que auto se glorificaram, eles serão forçadamente humilhados. Mas por outro lado, Bill não fala isso, mas podemos pensar que a humilhação voluntária, ela renderá o quê? A glória final.
Aqueles que se humilham como Cristo se humilhou, estes serão glorificados. Por quê? Porque a igreja nunca precisou glorificar a si mesma. A igreja precisa se humilhar seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo, tendo a certeza que um dia o Senhor a exaltará para o louvor da sua própria glória. Por isso Davi dizia lá no Salmo 131, eu não ando à procura de coisas grandes demais. Né? Por outro lado, eu fiz aquietar a minha alma, como uma criança, né? Nem nada assim no seio da sua mãe. E assim é o crente. Ele sabe que não precisa procurar coisas grandes demais. Não no sentido de negar-se a trabalhar, ou de evoluir, ou de crescer, não nesse sentido, mas não de colocar o seu coração nessas coisas, porque sabe que no final das contas, ao Senhor seja toda a glória, e é Ele que glorificará o seu povo. O que foi que Babilônia fez? Primeiro vimos que eles foram os grandes da terra, depois ela seduziu as nações, enfeitiçou, né? Ela enfeitiçou as nações, como eu já falei para vocês, ou seja, entorpeceu, escravizou, manipulou. Por último, ela perseguiu o povo de Deus, e tem nas suas mãos manchadas de sangue, ou seja, assassinando, perseguindo até a morte aqueles que se opunham a se prostrarem diante dela. Vamos para o capítulo 19 agora. Coisas, e a gente vai ver o início da alegria do povo de Deus. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Ou seja, o povo de Deus agora, ele celebra o cumprimento da promessa. Se você lembra, essa promessa foi feita lá no 5º selo, quando as almas dos mártires ali clamavam por justiça. Até quando, ó Senhor, você não vai vingar? E aqui é uma resposta ao clamor deles lá do 5º selo. Aqui é uma multidão. E quem é essa multidão? Certamente os santos que descansaram no Senhor, juntamente com os anjos. E a gente vai ver essa multidão com essa voz de aleluia, glorificando a Deus em várias oportunidades, só nesse trecho pequeno que nós lemos aqui. Eles dizem aleluia. Você sabe o que significa aleluia? É bem simples. Louvai ao Senhor. Então, quando você disser assim, aleluia, você está dizendo, louvai ao Senhor. É um chamado a exaltar a justiça e a graça de Deus. No Salmo se expressa a vitória do Senhor, sua bênção sobre o seu povo e a destruição dos seus inimigos. Veja que interessante, a vitória, a bênção e a destruição. Tudo isso, quando a gente diz aleluia, como é bom a gente aprender as coisas, né? Quando eu digo aleluia, eu estou exaltando a glória, a bênção e a destruição advindas do juízo do Senhor. Isso é aleluia. O Salmo 106, eu queria que vocês abrissem agora. 106, versículos 42 ao 48. Veja como essa expressão, ela é tomada por Apocalipse dentro desse contexto veterotestamentário. Salmo 106, versos 42 a 48. Diz assim: também os oprimiram seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com seus conselhos, e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança, e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. Verso 47 diz assim: salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graça ao teu santo nome, e nos gloriemos no teu louvor. Olha como termina o verso 48. Bendito, vamos ler juntos?
Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia. Aqui ele está exaltando a justiça de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus, o julgamento divino. Então, no mesmo sentido atribuído lá, o que o salmista se apropriou, Apocalipse usa nos mesmos termos. Aleluia, louvai ao Senhor. Esse texto nos mostra de maneira muito clara que não haverá mais lugar para o mal. Isso traz um alívio para vocês, traz um grande alívio para mim, certamente para vocês também. Não haverá mais lugar para o mal. No capítulo 12, versículo 10, o mal ele é removido dos céus, com um acusador sendo expulso de lá. Mas agora no capítulo 19, a gente vê que o mal ele é expulso da terra. Ou seja, de maneira completa, não haverá em nenhum lugar mais espaço para o maligno, para o mal. Isso traz alívio, traz bênção. Hoje nós começamos a pensar, por mais que a gente se santifique, por mais que a igreja seja santa, por mais que a gente busque, digamos, utopicamente, uma sociedade pura, isso a gente não vai encontrar. Mas aqui e ali, por causa dos cidadãos dessa terra, o pecado estará ali. E por sua vez o mal poderá adentrar. Mas com o fim de Babilônia, com o fim do reinado do príncipe das trevas, o mal não terá mais vez, não terá mais espaço. Isso nos traz uma eu não digo especulação, mas uma verdade teológica, que no céu nós não poderemos mais pecar, porque o pecado não estará mais acessível a nós e porque o nosso coração também não desejará mais pecar. Você consegue pensar nessa realidade? Para mim é estrondoso demais. Estar num lugar onde nós não seremos mais tentados, nessa realidade da Nova Jerusalém. E por sua vez, o meu coração agora totalmente redimido, eu não terei mais essa capacidade, vou usar esse termo, é meio positivo, mas essa capacidade de pecar. Essa é uma realidade que eu espero, meus irmãos, que será gloriosa. Por ora, podemos ter a certeza de que o mal não terá mais espaço, nem no céu, nem na terra. Ela será destruída, Babilônia, porque destruiu o mundo. Segunda vez agora, eles disseram, no verso 3, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Essa fumaça que não para de subir, nos aponta para o juízo sobre Babilônia que será eterno. É como se essa fumaça nos lembrasse que, assim como as ruínas de um lugar onde nós passamos, lembra que ali existiu alguma coisa e que aquilo foi destruído, assim a fumaça de Babilônia nos lembrará sempre que Deus é justo e que Babilônia foi destruída por causa de sua maldade. Isso será um lembrete. Se você prestar atenção aqui nesses versos, quantas vezes as expressões assim, que remetem à eternidade, para sempre, eternamente, elas estão presentes aqui. Eu lembro do Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, que ele diz assim, que na eternidade tudo será para sempre. Os homens terão nas suas testas esse dizer, para sempre. Se é glória, é eterna, é para sempre no gozo do Senhor. Se é destruição, se é ruína, é para sempre no estado de destruição e de ruína e de miséria. Tudo é para sempre, tudo será para sempre. Aqui a punição eterna do Senhor, logo será para sempre. Babilônia jamais se erguerá. E todos aqueles que puseram sua esperança nela também serão punidos para todo o sempre. É importante, eu preciso meditar mais sobre essas coisas, Para sempre do Senhor. Um estado ou de glória eterna, de regozijo eterno, ou um estado de lamento, de pranto eterno. Da mesma forma que nós não precisaremos mais de calendário no céu, porque não precisaremos mais marcar data para absolutamente nada, porque todos os dias serão gloriosos na presença do nosso Deus. No inferno também não haverá calendário, porque não haverá mais fim o juízo. Dias que não terão fim.
Diz no verso 4: os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Os 24 anciãos nos lembram o quê? Uma imagem que já foi vista aqui no capítulo 4 de Apocalipse, que nos mostra a totalidade da igreja e dos santos de todos os tempos, não é? Os 24 anciãos mostra aqui a igreja. Os quatro seres viventes mostram a criação, que nós já vimos aqui em outro estudo, mostra a criação. Tudo aquilo que foi, de certa maneira, destruído por Babilônia. A igreja que foi destruída em parte, é claro que a igreja é indestrutível, mas foi ameaçada severamente por Babilônia e a própria criação. Agora há uma redenção dessas coisas. Ele diz amém, assim seja. Olhe comigo agora o verso 5. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Aqui a gente vê, né, esse chamado e esse privilégio. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus. Veja aqui o aspecto, mais uma vez, é uma ordem. Dê louvor a Deus. E sempre louvar ao Senhor é uma ordem. Não é verdade? É um mandamento expresso no Salmo que nos mostra que toda a criação deve render graças ao Senhor. O último Salmo vai terminar mostrando isso, que toda a criação deve glorificar, deve exaltar ao Senhor. E aqui mais uma vez a ordem aos seus santos: dai louvores ao nosso Deus. E aqui é um chamado, todos nós devemos dar glórias a Deus. E por outro lado é um privilégio. Por quê? Porque o nosso prazer é o quê, irmãos? Deve ser dar glórias a Deus. Para o mundo há um chamado, mas não há privilégio. Para o mundo há uma ordem, um mandato dizendo: deem glórias a Deus. Mas o mundo não tem prazer nisso. Todos aqueles que são inimigos do Senhor, todos aqueles que se negam a dar glórias ao Senhor, eles se prostrarão, porque a Bíblia nos mostra, né? Paulo vai nos dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Ou seja, querendo ou não, eles darão glórias ao Senhor. Mas para aquele que é nascido do Espírito, esse chamado se torna um privilégio. Quando Deus nos chama para esse ajuntamento solene, para o culto, é um chamado, é uma ordem. Adorar a Deus é uma ordem, irmãos. Mas é um privilégio, é a ordem boa. Coisa boa isso, né? Por exemplo, os mandamentos são uma ordem, né? São ordens do Senhor. Faça isso, faça isso. Então, é uma ordem, eu devo cumprir, mas também é um prazer. Isso só é possível por causa da regeneração. Porque a Bíblia vai dizer que os teus mandamentos, Senhor, não são pesados para mim, mas são um prazer para mim hoje, por causa da salvação que foi alcançada, que o Senhor me deu, por causa dessa redenção. Agora eu posso olhar para os teus mandamentos, não com esse pesar, como um jugo nas minhas costas, não, porque toda sentença que era contra nós foi cravada na cruz, mas agora é um prazer, é um deleite. Oh meu Deus, eu posso te agradar fazendo isso, eu posso te servir dessa maneira. E por outro lado também, completando na verdade, nós somos capacitados a o quê? A cumprir os mandamentos, não em sua totalidade, não em sua inteireza, como o nosso coração deve desejar e ansiar, mas já podemos, de certa maneira, viver uma vida que agrada ao Senhor. Ele vai dizer assim: todos devem temer. Quem são esses? Os pequenos e os grandes. Veja que todos podem ser servos do Deus verdadeiro. Os pequenos e os grandes, deem glórias a Deus. Isso põe por terra a teologia da libertação, que diz que o quê? Que Jesus Cristo veio para os oprimidos sociais, né? Do ponto de vista social. O Senhor veio para esses que sofrem essa opressão por causa do mal da sociedade. Então ele vai dizer, a teologia da libertação vai dizer: o evangelho é dos pequenos. A Bíblia vai dizer: é dos pequenos e dos grandes. Por outro lado, quando nós vemos aqui, os grandes também devem dar glórias a Deus, o cristianismo também não apregoa que somente os grandes devem louvar ao Senhor, como apregoa lá o evangelho da prosperidade.
dizendo assim que o cristianismo, né? Você se torna cristão e você ascende socialmente. Não, de maneira nenhuma. O cristianismo também não é para os grandes, como o Evangelho da Prosperidade nos diz, mas para os grandes e pequenos, ricos e pobres, todos podem servir a Deus. Basta não se envolverem com Babilônia. Basta não se envolver com Babilônia. Ricos e pobres devem glorificar ao Senhor. Eu queria que você olhasse agora capítulo 19 ainda, versos 6 ao 8. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, veja mais uma vez essa multidão, né? Como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo o quê? Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Veja agora, meus irmãos, mais uma vez essa multidão, né, como voz de muitas águas, exaltando Deus Todo-Poderoso, e mais uma vez aqui a ordem. Qual é a ordem? Se alegrem e exultem, dê glórias. Por quê? Porque as bodas do Cordeiro são chegadas. A partir de agora, meus irmãos, até o capítulo número 22, até o final de Apocalipse, o que vai estar em destaque agora é as bodas, a festa do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Esse vai ser o grande destaque de Apocalipse até o fim. Numa última imagem, no último ciclo dessa grande história da redenção, é isso que nós veremos até o final. Ou seja, daqui para frente, em resumo, tudo vai ser festa. Eu não assisto mais novela há muito tempo. Mas eu me lembro que antigamente, todas as novelas, o último capítulo terminava com o quê? Com casamento, né? Com uma festa. Veja, uma festa é algo de uma cultura caída, não é? Não redimida, mas de alguma maneira apontava para uma verdade da Escritura Sagrada, ou seja, onde tudo acabava em festa. E aqui, e na história, na grande história da salvação, da redenção, tudo acaba em festa. Todas as vozes estão presentes agora nessa última declaração. E aqui essa ordem, riam, se alegrem. E aqui há um contraste com os marinheiros, os reis e os mercadores lá. Eles choravam. Por isso que eu estou dizendo, quem ri por último ri melhor. Eles estavam chorando, mas aqui o povo de Deus está se alegrando no Senhor. Há outro contraste aqui entre a meretriz e a noiva. Veja que agora a expressão mostra, o texto nos mostra uma noiva o quê? Ataviada. O que é ataviada? Uma noiva embelezada, adornada, né? Embelezada para encontrar-se com o seu noivo. Por outro lado, nós acabamos de ver, domingos, alguns estudos passados, a gente viu que a meretriz, né? A prostituta, vestida para seduzir, mas que agora foi destruída. E agora o texto vai nos mostrar essa imagem maravilhosa e gloriosa dessa noiva. E aqui vai nos mostrar que há atos de justiça por parte dessa noiva. Olha o finalzinho do verso 8. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Os atos de justiça dos santos. Aqui a gente entra numa certa tensão teológica. Atos de justiça dos santos quer dizer que esses atos de justiça, elas capacitam a igreja ao quê? A serem adornadas? De certa maneira, sim, por causa da santidade da igreja, ela deve se ataviar, ou seja, ela mesma se atavia, não é? Mas ela se atavia primeiro porque ela foi chamada a ser noiva. Então isso não veio dela. Ela não foi a noiva que escolheu o noivo, foi o noivo que escolheu a noiva. Lembra lá? A noiva que era o quê? A noiva que não tinha beleza, ela não tinha formosura. Deuteronômio, né? 7:7 vai mostrar que Deus diz assim, olha, eu te escolhi, não é porque você era bela, não é porque você era, né? Você não tinha nenhuma beleza. Eu te escolhi por causa de um ato voluntário da minha parte, uma predisposição a amar-te. Foi por isso que eu te chamei.
Então, a noiva ela foi chamada pelo seu noivo, foi escolhida pelo seu noivo. E aqui a gente pode perceber que não é por obras, é claro, a salvação, vocês devem se lembrar, mas só para a gente rememorar aqui, Efésios capítulo 2, é um dos textos que a gente mais conhece, né? Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aí no verso 10 assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a salvação é pela graça, mas o Senhor nos predestinou para as boas obras. Por isso, aquela noiva que não, se a igreja não se atavia, se o crente não se adorna e de alguma maneira diz a si mesmo que está salvo, na verdade há um grande equívoco e um grande engano. Um grande engano. Nas bodas lá apontadas pelo Senhor Jesus Cristo, onde foi resolvido dar uma festa, as bodas de casamento, teve um convidado que entrou mal vestido. E ele foi o quê? Foi expulso da festa. Disse: não, você foi convidado, mas você deveria ter vindo com as vestes apropriadas. E esse texto vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Veja, o fato de apresentarmos as boas obras diante do Senhor, essas vestes de justiça, mostram que nós fomos escolhidos. Isso é graça, mas isso também dá uma responsabilidade a honrarmos com esse chamado e a atestarmos esse chamado a partir da nossa vida. Então, é uma via de mão dupla aqui. A igreja, ela é chamada a caminhar, ela é capacitada, mas ela tem a sua responsabilidade de ratificar, de fato, o seu chamado. As cartas, as 7 igrejas de Apocalipse têm esse propósito, de mostrar: olha, vocês são igreja do Senhor, mas será que de fato vocês são igreja do Senhor? Como é que eu posso saber que eu sou igreja do Senhor? Como é que eu posso saber que eu sou o eleito do Senhor? Eu não posso entrar nos propósitos eternos de Deus, nos decretos, a expressão é essa, nos decretos eternos de Deus, e olhar lá: será que o meu nome está escrito no livro da vida? Mas é o Espírito que atesta o nosso espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus. E isso vai se demonstrar a partir de uma vida digna. Esses são os atos de justiça. De certa maneira, irmãos, a Babilônia veste a noiva. E aí eu achei extraordinário esse insight do J. Cabil, mais uma vez. Ele diz assim: nesse sentido, deve ser notado que Babilônia ajudou a noiva a se vestir ao persegui-la, pois a existência de Babilônia foi um ato necessário na preparação da noiva para o casamento. Ou seja, enquanto Babilônia pensava estar destruindo a igreja, ela estava, através da sua perseguição, adornando a igreja, porque através da perseguição, os atos de justiça na igreja foram manifestos, o sofrimento por causa do Cordeiro de Deus. Enquanto Babilônia pensava estar destruindo, arruinando a noiva do Cordeiro, ela estava ajudando a noiva a se vestir. Pensemos bem. Quando Estevão foi apedrejado, lá em Atos capítulo 7, pelo Sinédrio, ele foi apedrejado. Enquanto ele exaltava os propósitos divinos, enquanto ele estava honrando com a presença do Senhor, e aqueles homens estavam enfurecidos para apedrejar Estevão, eles assim: olha, eu vejo o céu aberto, eu vejo Cristo sentado à direita de Deus. Perceba, meus irmãos, aqueles que estavam querendo pôr fim à igreja, acabar com a vida de um santo, na verdade eles estavam abrindo as portas do céu para que o santo do Senhor pudesse adentrar. A igreja, o mundo, eu pergunto a vocês, pode tentar algum mal contra a igreja do Senhor, meus irmãos? É por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
E se um sistema político, se um sistema econômico, se pessoas tentam de alguma maneira perseguir a igreja, destruir a igreja, eles não estão fazendo nada mais do que adornando a igreja e preparando-a para as bodas do Cordeiro. O máximo que o mundo pode fazer contra a igreja é ajudá-la nesse sentido a chegar diante do seu Senhor. Isso é extraordinário. Porque no final das contas, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Um missionário que é morto num campo, não é o fim da igreja, e não é o fim da esperança desse servo de Deus, pelo contrário, é o adorno final, é a glória eterna. E se a igreja tiver de resistir até o sangue, como Hebreus nos adverte, dizendo assim, vocês não resistiram até o sangue ainda. Mas se a igreja tiver de resistir até o sangue, meus irmãos, isso trará grande glória e gozo ao povo de Deus. É isso que o mundo pode fazer. É isso que o mundo pode fazer. Olha o que diz o verso 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Esse texto é muito marcante. Nesses dias, um servo do Senhor foi chamado às bodas do Cordeiro, irmão Venâncio, né? O pai do irmão Pedro, né, lá de Pedra d'Água. E na ocasião, eu estava no culto, né, fúnebre, e tinha um quadro na sala. E no final daquela cerimônia, nós depois de pregarmos ali, eu convidei a todos os presentes a olharem para aquele quadro que estava na sala do irmão Venâncio. E o texto que estava lá era justamente esse: bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias da borda do Cordeiro. Veja, e que ato glorioso é esse. A Escritura está nos dizendo, feliz, mais do que feliz, não são aqueles que riem nessa terra, atrás dos prazeres desse mundo, mas são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado não é aquele que Babilônia convida para a sua mesa, para se deleitar nas coisas desse mundo, mas bem-aventurados são aqueles que são chamados pelo Senhor para desfrutarem da ceia das bodas do Cordeiro. E que convite precioso é esse! Que bem-aventurança eterna é esta! Pense, nós estamos falando sobre alegria, sobre felicidade, e aqui nós estamos... Essa expressão bíblica é o limite que eles puderam chegar dentro da limitação da língua humana. O que é uma felicidade eterna? Não tem um termo. Tem uma expressão na língua portuguesa que é bem peculiar, né? Eu não sei se é saudade. Me parece que esse é um termo difícil de traduzir para outras línguas, né? Saudade, né? Um termo difícil de traduzir dentro da teologia é bem-aventurado. O que é isso? Eu ainda não sei, irmãos. Mas um dia nós iremos saber. É uma alegria indescritível. João está registrando aqui a visão. Esse anjo poderoso está dizendo assim, escreve. Veja que o propósito é o quê? Não manter aquilo que Deus quis manter em sigilo, Ele manteve. Mas aquilo que Ele quis revelar, Ele diz, escreve. Escreve. Em outra ocasião, aqui em Apocalipse, vocês devem se lembrar que, em dado momento, o anjo disse, não escreva essas coisas. Não revele isso. Mas aqui o anjo está dizendo, escreva. Escreva em letras garrafais e anuncie à igreja que está sofrendo que eles são bem-aventurados e que eles nunca se esqueçam dessa verdade eterna.
E essa é a verdade que nós precisamos cravar em nosso coração, irmãos. Você que está em casa, passando por dificuldades, nesse tempo de pandemia ainda estamos vencendo, ou das demais lutas, esse é um mundo de tribulação, de angústia, de lágrimas. Eu quero dizer para você, aí você é bem-aventurado, e você deve se alegrar no seu Senhor. Isso que nós precisamos ouvir, a igreja do Senhor precisa ouvir isso, ela é bem-aventurada. O irmão Venâncio, ele descansou no Senhor e a filha relatou de maneira tão linda. Ele estava, no dia do seu chamado, do seu chamado, às bodas do Cordeiro, ele estava lá e a filha de alguma maneira percebeu que o Senhor estava chamando para a eternidade e ela disse assim, a irmã Marinha lá de Pedra d'Água, disse assim: painha, Jesus está lhe chamando, né? Jesus está lhe chamando, né, painha? Eu vou sentir muitas saudades suas, mas vá, painha. Ele está lhe chamando. E ela disse que ele não disse nada, somente sorriu. Meus irmãos, quem ri por último ri melhor. E começou a alisá-lo. E ali ele descansou no Senhor. Mas não importa se você vai dormir como o irmão Venâncio descansou, ou se será como Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Você é bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados. Há uma relação entre as bem-aventuranças aqui. Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aquilo que Jesus dizia, vocês são bem-aventurados, e aqui é revelado em Apocalipse, bem-aventurados, esse galardão nos céus que Jesus dizia lá em Mateus 5, diz respeito justamente às bodas, à ceia do Cordeiro. O galardão dos crentes é justamente essa participação nessas bodas. Mas tem algo curioso aqui. João é repreendido. Gente, num cenário tão maravilhoso desse, João está sendo repreendido. Olha o que diz o verso 10. Eu me prostrei ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui o que está acontecendo, o anjo impede um ato idólatra de João. Ele se prostra para adorar, a expressão aqui é para adorar. E o anjo diz, não faça isso, nem pense em fazer isso. E eu fico a pensar, não sei se vocês pensam isso também, se João, um grande apóstolo do Senhor, apóstolo do amor, foi tentado a idolatrar o anjo, imagina a gente, como nós corremos o risco de idolatrarmos coisas, pessoas, irmãos. Até mesmo os maiores santos podem cair em idolatria, portanto, é muito importante que vigiemos. Nós estamos sujeitos a esse grave erro também. Calvino diz que o coração do homem é uma forja de ídolos, ou seja, é uma fábrica de ídolos. A gente pode idolatrar emprego, a gente pode idolatrar promoção, promoção no emprego. Isso fica latente quando estamos desempregados e parece que é o fim do mundo. Não, desemprego não é o fim do mundo não, gente. Você não é o seu emprego não. Você é o servo do Deus vivo. Quando nós insistimos em dizer, em provar para as pessoas que o que nós fazemos é relevante, você faz o que da vida? Olha, essa pergunta mexe com o ego de qualquer um, né? Mexe com o ego. Você faz o que da vida? Eu sou comerciante, eu sou gerente, eu sou professor universitário, eu sou doutor, sabe? E do mesmo modo isso vai nos mostrar que, eita, eu não sou nada. Assim, o que eu faço não é muito relevante não, aí eu falo baixinho, sabe? Como se não fosse relevante. Isso mostra, meu irmão, que o nosso coração é muito idólatra. Quem disse que eu sou meu emprego? Quem disse a você que você é seu emprego? Se seu emprego passar hoje, você vai continuar sendo servo do Deus vivo. O valor que é atribuído a você não é o mundo.
Foi Jesus Cristo, na cruz do Calvário, que lhe atribuiu valor, dizendo assim: você é precioso aos meus olhos. Não é o que eu faço, não é o que eu deixei de fazer, não, mas é a glória de Cristo, aquilo que nós somos nele, ainda que você, humanamente falando, você acha que você não é nada para o mundo, você é o servo do Deus vivo, e ainda que você se ache o grandão desse mundo, importante demais, imprescindível, se você não tiver Cristo, meu amigo, e se Cristo não for o seu Senhor, e se você se porta dessa maneira, você talvez esteja demonstrando que Cristo não é o seu Senhor, porque onde Cristo chega, onde Cristo está, não há ninguém em pé não, meu amigo, é todo mundo prostrado. Imaginemos só essa cena, fisicamente, né? O Senhor Jesus Cristo entrando nesse lugar, é se prostrar que nem João, é ficar no chão dizendo assim: eu sou pó e cinza, Senhor, eu sou pó e cinza. A gente pode idolatrar reputação, eu sou uma boa pessoa. Eu gosto da frase que diz assim, que Satanás não é inimigo da moralidade, ele é inimigo de Cristo, e ele pode usar a própria moralidade para tirar você dos caminhos de Cristo. Se você começar a se gabar daquilo que você é, do ponto de vista moral. A gente pode idolatrar posição social. Inverta a sua pirâmide aí, meu amigo, no seu coração. Não é a pirâmide social, né? Que ascende uns, outros estão na base. Inverta isso. Nosso lugar é sempre o pó, um coração quebrantado diante do Senhor. A gente pode idolatrar filho, casa, móvel, o corpo perfeito, a idade. Mas graças a Deus, João é repreendido. Isso nos mostra outra lição. A gente está quase terminando. A gente deve fugir da idolatria e também devemos fugir de sermos idolatrados, porque isso é ruína. Eu me lembro muito de Paul Washer, lembra quando ele veio aqui para a Consciência Cristã? Que o povo aplaudia e disse: não faça isso não, senão Deus vai me destruir. Porque tudo que se opõe à glória de Deus, o Senhor abate. Eu não quero ser destruído não, por causa de vocês não. Então o pastor deve fugir da idolatria, o líder deve fugir da idolatria, o pai deve fugir da idolatria dos filhos. Os filhos estão lhe idolatrando, dizem: não filho, sirva só ao Deus vivo. Painha é pó, maninha é pó e cinza. Sirva ao Deus vivo, que Ele seja o teu Senhor. Pedro se esquivou disso, isso era ruína para ele. Se todos os líderes cristãos tivessem a mesma postura hoje, né? Assim, olha, o pior, sabe? Foi o presbítero Edvan que contribuiu aqui, mostrando que Pedro fugiu da idolatria. O problema, irmãos, é que muitas vezes a gente deseja ser ídolo dos outros. É um fato. Muitas vezes a gente quer se alimentar da idolatria dos outros. Aqueles que estão nos seguindo e de alguma maneira nós queremos estar em evidência. E alimentamos, né, a idolatria dos outros. Isso também é pecaminoso. O texto vai dizer que a glória de Cristo é superior, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É o finalzinho aqui. Veja, o anjo aqui é um anjo poderoso. Foi um anjo poderoso que veio, né? Está falando essas coisas para João. Mas ele diz assim: olha, eu sou um conservo igual a você. Somos servos do Deus vivo. Hebreus vai dizer que Cristo é superior aos anjos, né? Cristo é superior aos anjos. Porque os judeus, eles tinham uma inclinação a adorar os anjos. Porque diziam que lá no Antigo Testamento, os anjos eles foram responsáveis por vários atos de salvação naquele contexto veterotestamentário. Então, os hebreus, eles tinham uma certa inclinação à idolatria dos anjos. Hebreus vai dizer, o autor de Hebreus, um dos pontos importantes de Hebreus é dizer que Cristo é superior aos anjos, porque o próprio anjo está revelando isso aqui, ele é superior. E é isso, Cristo é o motivo de toda profecia, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É para ele que apontavam todas as profecias do Antigo Testamento. E todos os profetas que hoje ocuparem esse púlpito, eles devem apontar para a glória de Cristo. Não anunciar outro, era isso que o apóstolo Paulo dizia.
Eu anuncio, a minha mensagem é única, o meu sermão é de um ponto só: Jesus Cristo é o Senhor. Toda a Escritura apontava para o Senhor Jesus Cristo, e nele tem o seu fim, o seu propósito, o seu amém. E eu quero encerrar, meus irmãos. Eu quero encerrar lembrando a vocês justamente Hebreus. Estamos falando de Hebreus, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Se você puder abrir sua Bíblia nesse texto, você que está em casa, eu quero só ler esse texto para encerrarmos. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. Diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Eu falei que quem ri por último ri melhor, mas eu queria lembrar para vocês, antes de encerrarmos, quem chorou primeiro? Jesus. Jesus. Ele abriu mão da alegria que lhe estava proposta e suportou a cruz. Se você está sendo tentado a sorrir com esse mundo, não os prazeres lícitos que essa vida nos oferece, a alegria nesse mundo que o Senhor, pela sua graça, ainda preserva na gente, a alegria da família, a alegria de um passeio, a alegria do culto, né? A alegria de ver o Brasil, o Brasil perdeu, mas enfim, são alegrias dessa vida, né? Mas se você é tentado por Babilônia, há um sorriso gratuito, fácil e acessível. É melhor tomarmos a nossa cruz, como Jesus disse, tomemos a nossa cruz e sigamos o Cordeiro de Deus, porque Ele, pela alegria que lhe fora proposta, ele estava pensando na alegria de ver os seus santos adorando. Ele estava pensando na alegria das bodas do Cordeiro, onde os redimidos estarão na sua presença para todo sempre. E pensando nessa alegria futura, ele suportou a cruz. Ele suportou a cruz. Todo choro chegará ao fim. Apocalipse vai dizer isso, que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Vamos orar? E depois nós vamos cantar. A vitória essa música perfeita. Bendito seja o nome do Senhor, por todos os teus benefícios, por tua graça, por esse estudo, Pai. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, para que possamos não perder o sorriso dos nossos lábios, pela esperança que temos em nosso coração, mas que não troquemos, ó Pai, a alegria eterna, a bem-aventurança eterna, pela alegria passageira desse mundo vil. Ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos, ó Deus, e guarda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.